vai nos trazer a palavra. Glória a Deus. Ele é o nosso Deus e Ele vai nos trazer a palavra, aquilo que Deus quer que a gente ouça e receba. Não é aquilo que a gente quer, né? Deus amado, Deus querido, aqui está o teu Espírito, Pai querido, diante de ti. Toque no teu Filho, usa ele na tua glória. E venha do céu a mensagem direta, fresquinha para a sua vida. Aquilo que ele já trouxe preparado. Ó Deus, que ele traga ao nosso coração de acordo com a tua vontade. Usa o teu servo para a tua glória e dirija a sua vida, Pai. E abençoar a sua casa, sua família, seus filhos, sua esposa e toda a sua casa. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma manhã tão alegre também, irmãos. Pode tomar assento. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que Deus tem feito na minha vida e na minha família também. E essa manhã para mim é uma manhã muito especial, uma manhã de gratidão, porque eu sou um milagre. Por isso é que eu estou aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz assim, ó: porque para Deus porque para Deus nada é impossível. Então eu quero dividir com vocês a minha alegria nessa manhã. E eu quero começar essa mensagem louvando ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, porque você é um milagre. Quantos são milagres estão aqui? Eu sou um milagre, por isso eu estou aqui. Eu queria pedir o grupo de louvor, a irmã Valéria, a equipe, que cantasse comigo esse hino. Eu sou um milagre. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aquilo que parecia impossível. Fala comigo. Aquilo que parecia impossível. Aleluia. Cante. Eu não sei, você trouxe. Eu não sei qual é a sua aflição, a sua causa. Deus já fez milagres na sua vida. Eu creio. Você está aqui porque você é um milagre. Agora Ele ainda faz hoje. Eu creio. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluias. Aquilo que parecia impossível. Suas mãos ao céu. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluias. Glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Ele entrou e Ele fez um milagre. Eu queria aproveitar que você está de pé, embora, e ler a palavra do Senhor. Muitas vezes, para o milagre acontecer, é preciso nós passarmos pelo processo. E eu quero contar um pedacinho do que Deus fez aqui
nessa oração, esse trabalho de consagração, irmãos, eu não tenho palavras para expressar toda a minha gratidão pelo milagre que Deus fez na minha vida. Eu estava sentenciado à morte, tudo estava indo muito bem, até que um dia eu recebo um diagnóstico de câncer na próstata. E olha que eu cuido disso, eu levo muito a sério essa questão de preventivo. E eu queria que você, homem, mulher, cuidasse da sua saúde. Apesar de eu ter esse cuidado todo, há quase 4 a 6 meses atrás eu recebi um diagnóstico que me arrasou, porque isso mexe com a gente. E ali começou um tratamento de Deus na minha vida, mas eu recebi aqui esse milagre. Glória a Deus. Eu queria que você lesse comigo, segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu daria um tema para essa mensagem de hoje. Eu sou um milagre, por isso que eu estou aqui. Aquilo que parecia não ter saída, quando os médicos disseram não tem jeito, tem que operar, tem que tirar, aí o Senhor mudou a minha sorte. Glória. Capítulo 5 do segundo livro de Reis. Você diz amém se você achou. Amém. E Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e ele era varão, homem valoroso, porém leproso. Fala, tem um porém. E assim saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie para mim eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Amém? Tome seu assento no seu lugar, dando glória a Deus. Irmãos, como eu falei, eu cheguei nesse lugar com um diagnóstico de câncer. Meu coração, quando eu recebi aquele laudo, eu fui para o carro, chorei, tirei uma cópia daquele laudo, mandei para minha esposa que estava no trabalho, e ali eu comecei um processo. Deus começou a tratar comigo. E eu cheguei aqui, viu, irmã Denise? E estava começando a campanha. Falei, meu Deus, Deus tinha me dado esta palavra, deste texto. E quando eu cheguei aqui, quem abriu a campanha foi o pastor Vaz. Ele pregou sobre isso. Ele nem sabia, ele falou assim, eu fiquei sabendo que o primeiro dia da campanha, e Deus confirmou aquilo ali. Irmãos, e Deus falou no meu coração, olha, eu vou te curar, mas vai passar por um processo. Gente, olha, eu queria muito agradecer a Deus por essas mulheres que estão aqui. Essas mulheres de Deus, esses homens de Deus. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, isso aqui não é brincadeira. Quando faz esse corredor de fogo aqui, Deus me mostrou pela fé. Sabe, os olhos de Deus são como chama de fogo. Aleluia. E quando você entra nesse lugar aqui, vai passando, os olhos de Deus, como chama de fogo, ele penetra em cada célula do nosso corpo. E se você crê, você entra enfermo, e quando você sair aqui, você sai curado, para a glória e honra do nome dele. Deus usou a irmã Cátia, usou o pastor Luiz, usou a irmã Denise. Depois de ter orado, falei, acabou, não, pastor, entra aqui, entra aí lá. Não, o senhor vai entrar aqui. Umas 3 vezes. Eu falei, meu Deus, e Deus tratando comigo, irmãos. Eu fiz igual a Ezequias. Quando eu recebi aquele laudo, irmãos, eu chorei bastante. Eu falei, Senhor, fiz uma oração como ele fez. Tu tens visto como é que eu tenho andado diante de ti e tudo. E aí virei para a parede, chorei muito. Irmãos, como aconteceu com aquele homem, eu creio que aconteceu comigo. Deus é Deus que muda sentenças. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem recebeu uma sentença de morte. E quando o profeta estava lá fora, vocês conhecem a história. No tempo em que ele está indo embora, Ezequias está derramando lágrimas e está derramando a sua oração. E Deus intervém lá fora no portão. E ele fala para o profeta Isaías. Ele fala, Isaías, volta. Mas, Senhor, eu acabei de entregar a mensagem, eu sei. Só que aconteceu uma coisa. Eu não resisto a um coração quebrantado e contrito. Eu não resisto a lágrimas de sinceridade. Volta lá. Diz para ele, Ezequias, Deus manda eu te dizer o seguinte, olha, ele viu as tuas lágrimas e ouviu a tua oração. E ele diz assim, eu estou acrescentando 15 anos à sua vida. Glória a Deus. Irmãos, quem era Naamã? Naamã somos nós, sabia? Naamã, diz o texto, que ele era um general muito respeitado, um homem de guerra. Pensa em alguém no mesmo nível de um patrono do exército brasileiro, Duque de Caxias. Aquele homem tinha uma farda estrelada de estrelas, de medalhas. Cada batalha daquela era uma medalha que ele ganhava. Ele era um general 5 estrelas, um homem com muita honra, com muito orgulho, e a nação tinha orgulho dele. Ele era um homem muito respeitado. O texto vai dizer aqui, irmãos, que ele, através dele, Deus tinha dado muitos livramentos aos sírios, porque ele era um homem valoroso. Mas tem uma vírgula. É possível alguém ter tanto valor, tanta qualidade, até mesmo na obra de Deus, usado por Deus,
Mas tem um porém. Fala comigo, tinha um porém. Tinha um porém na vida dele. E aí Deus começa a tratar com ele. Qual era a lepra? Irmãos, a lepra é uma das enfermidades mais terríveis que tem. Hoje em dia não se fala tanto em lepra, o nome é hanseníase. Quem já teve a oportunidade de conhecer a colônia de rancenianos aqui no Curupaiti, eu estive lá por alguns anos fazendo um trabalho de evangelismo ali dentro. Você vê, tem uma igreja inclusive ali que foi construída pelos leprosos. A irmã, como é o nome dela? Maria Antônia, é uma irmã que ela não tinha os dedos, só os cotoquinhos. E ela ajudou a construir lá a igreja. Eu conheci ali aquela comunidade de cristãos leprosos. Irmãos, é uma doença terrível. Mas a pior lepra não é a lepra física, é a lepra da alma. Pensa em Naamã. Da porta de casa para fora ele era uma bênção. Quando ele chegava em casa, a esposa dele é quem sabia como é que era o corpo dele. Ele provavelmente pedia ela ajuda para poder tirar aquela farda, porque a lepra já começava a comer o corpo dele, carne viva. Eu imagino que aquelas feridas começavam a colar na farda, e até para tirar uma luta. E tinha uma menina naquele lugar que tinha sido levada cativa. Aquela menina nos ensina tanta coisa. Aquela menina nos ensina que ela teria 1001 motivos para dizer assim: eu quero mais do que o meu Senhor morra. Mas ela tem um olhar, porque aquela menina foi levada cativa. Nós não sabemos o que foi que aconteceu com a família dela. Olha, irmãos, a Bíblia não fala o nome daquela menina, mas o céu está registrado em nossa vida. Ela não se deixou envenenar, ela não se deixou amargar por aquela história. E ela, quando ela viu aquela situação, eu posso imaginar que aquela menina viu na cesta de roupa, aquelas roupas, aquelas fardas, toda suja, ainda com aquelas cascas da ferida. E ela pensa, e ela fala assim: se o meu Senhor fosse lá na terra de Israel, e se ele tivesse com um profeta, eu tenho certeza que ele saía de lá curado. Irmãos, bastou essa palavra. Provavelmente a esposa falou assim: bem, olha, a menina falou isso, isso e isso, vai lá. Aí ele vai e ele conta isso para o chefe dele, é o rei. E o rei vai tentar resolver, às vezes quer resolver politicamente, viu, pastor Anderson? Um assunto que é resolvido somente com o rei dos reis. Aqui não era para rei humano, era rei dos reis. Irmãos, quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. Aleluia. O que acontece? O rei faz uma carta para o outro rei, para o rei de Israel: olha, estou enviando, não é qualquer pessoa, estou enviando o meu general. Ele é meu servo e ele é uma pessoa que eu respeito muito, como se estivesse dando uma chave de engano. Aí o outro rei ficou indignado: mas esse camarada pensa que eu sou Deus? Porventura eu posso fazer isso? Ficou indignado, ainda pensou assim: esse cara quer arrumar um pretexto para arrumar confusão comigo. Ele está arrumando um pretexto para a gente entrar em guerra. Só que o profeta, homem de Deus, ele soube que o rei ficou tão indignado que rasgou as vestes por indignação. E o homem de Deus ficou sabendo. E o que ele falou? Manda ele vir. Manda ele vir, porque ele vai saber que existe Deus em Israel e há profeta de Deus nesse lugar. Irmão, eu queria que você soubesse que Deus está neste lugar e que tem profetas de Deus aqui nesse lugar. Leva a sério o que sai desse altar, leva a sério o que Deus fala através dessas irmãs, desses irmãos aqui. Aquele homem foi, vocês conhecem a história. Ele era valoroso, porém leproso. A pior lepra, irmão, não é a externa, é a lepra interna. E a lepra daquele homem tinha nome. Qual era? A lepra dele era orgulho. Ele era um homem valoroso, mas ele era orgulhoso.
orgulhoso, vaidoso. Ele queria estabelecer para Deus como, onde, a maneira que tinha que ser curado. Só que Deus começa a tratar com ele, sabe quando? Quando aquela comitiva, foi formada uma comitiva, um general para chegar num lugar, a comitiva ia na frente, corneteiros, aquela cavalaria e tal, e ele chegou na pompa dele, vai primeiro os guerreiros à frente, e foram lá, bateram lá na porta do Eliseu. Eliseu, do jeito que estava, ficou. O Eliseu é o seguinte: o nosso general, 5 estrelas, o Naamã, aí a comitiva toda. Irmãos, aquela carruagem toda, do jeito que Eliseu estava, ele ficou. Ele, assim, ele acho que nem abriu a porta toda, deve ter aberto só assim, uma pontinha, assim, ó, faz o seguinte, fala para ele lá no Rio Jordão. Rio é aquele mesmo. Tem certeza que é lá no Jordão, aquele rio barrento. Fala para ele ir lá e mergulhar, nem uma vez não, 7 vezes. Se quiser cura, vai lá e mergulha. Irmão, como é que o soldado vai falar aquilo pro cara? Chegou lá, general estava esperando, né? A carruagem dele. General, é o seguinte, sabe o que acontece? Ele fala, rapaz, não, é o seguinte, é que o profeta falou, que não vai dar para atender o senhor não mais. Ele deu uma orientação para o senhor, a gente ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e aí o senhor vai ser curado. Meu irmão, o cara ficou irado. Olha que a reação dele, vem comigo. Olha, versículo ele ficou revoltado. Versículo 11. Naamã muito se indignou e falou dizendo assim: eu estou pensando que o camarada vai sair. Ele queria um tapete vermelho, vai rolar um tapete vermelho, né? Vai vir, vai fazer uma oração poderosa, vai se colocar de pé, vai vir com óleo, vai ungir, vai fazer um monte de coisa, porque eu mereço isso. Ele está aqui, colocou para fora toda a sua indignação. Ele vai sair, vai se colocar de pé, vai invocar o nome do seu Deus, vai passar a mão na minha ferida e vai me restaurar. Ele nem falou que vai me restaurar, e restaurará o leproso, como se não fosse ele. Irmãos, mas Deus estava tratando com ele. Ele ainda queria escolher a maneira. Poxa, não tem os rios mais cristalinos, né? Abana, Farpá, rios de Damasco. O homem queria escolher o lugar. Irmãos, o orgulho é terrível. Para receber de Deus, tem que saber chegar. Tem que saber chegar. O orgulho, ele corrói a nossa alma. O orgulho, irmãos, é uma doença terrível. Todos nós, sabia que é uma síndrome que tem um nome? Sabe qual é o nome dessa síndrome? Síndrome luciferiana. É a síndrome do eu. Ela não começou na terra, ela começou aonde? Lá no céu. Era uma bênção. Um anjo querubim ungido, anjo de luz, maestro coral angelical, aferidor de medidas. Irmãos, uma hierarquia angelical. Ele estava ali, próximo da Trindade. Tanta nobreza, tanta riqueza, mas até que brotou no coração dele essa doença, esse desejo de querer ser mais do que Deus. Lamentavelmente, essa enfermidade, ela atingiu toda a natureza humana, e nós temos que lutar diariamente. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu não sei qual é o seu processo, qual é o seu milagre, qual é a tua situação, mas o processo na minha vida e na sua vida começa, sabe com o quê? Começa com um primeiro mergulho. Qual é o primeiro mergulho? O primeiro mergulho tem nome. O primeiro mergulho que eu e você, Naamã, teve que dar, chama-se o mergulho da humildade.
Fala comigo, humildade. Irmãos, tem que descer. Existem várias curas que Deus fez. O processo da nossa vida depende de nós. Cada um tem a sua maneira de ser. Quer ver um exemplo? Mateus capítulo 8, venha comigo. No versículo 1 e 2, vai dizer de um leproso que o estágio da lepra dele era tão avançado que ele já não podia ficar na cidade. Ele estava todo comido. Só que naquele dia Jesus marcou um encontro com ele. Olha, irmão, nessa manhã pode ser o dia que Jesus marcou um encontro com você. Jesus vem descendo do monte. Gente, Jesus, sem subir ao monte, já é todo poderoso. Imagina, ele desceu com a unção renovada ali do Pai. Ele vem descendo do monte. E quando ele desce, quando ele chega aqui embaixo, ele encontra o leproso. Irmãos, quando o leproso olha Jesus, ele não pediu nada. Eu aprendo a primeira coisa nesse versículo, sabe o que é? Versículo 1. E Jesus descendo do monte. Olha aí o verbo descer. Irmãos, Deus está nos ensinando ali nesse texto. Quer milagre? Desce. Quer cura? Desce. Desce. Desce da tua arrogância, desce do teu orgulho, desce da tua vaidade, desce da tua posição, vai descendo. Vem comigo, Mateus 8:2. Quando o leproso vê, o leproso não pede nada para ele, o leproso se joga no chão e o adora. Primeira coisa que o leproso nos ensina é que, independente do milagre, eu vou adorá-lo. Eu não vou negociar a minha adoração, eu adoro a Ele independente do milagre. Reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade. E o leproso o adora. Depois que o leproso o adora, aí sim, ele faz uma oração linda. Ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Que coisa linda, irmãos. O Salmo 51:17, o Salmo de Davi, o Salmo de arrependimento dele, diz assim: olha, se há uma coisa que Deus não resiste, é um coração quebrantado e contrito. Jesus olha para aquele homem, primeira coisa que Jesus faz, ele quebra o protocolo. O amor quebra protocolos. Ninguém podia tocar no leproso, ele não podia nem ficar na cidade. Jesus então encurta a distância. Eu posso imaginar Jesus chegando perto dele, e ele toca. Irmãos, ele toca no leproso e fala assim: eu quero. Coisa linda, irmão. Se você orar, Senhor, se tu quiseres, tudo depende da maneira como a gente chega para Ele. Senhor, tem que fazer. Se o Senhor não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Se o Senhor não fizer, irmãos, fala, tem que saber chegar, tem que saber pedir. E quando aquele homem se quebra diante de Jesus, se tu quiseres, porque se tu não quiseres também não tem problema, tu não vai deixar de ser o meu Deus, o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Coisa tremenda. Aí ele fala assim: eu quero. Irmãos, nessa manhã, Jesus está olhando para você com seu olhar de misericórdia, está dizendo assim: eu quero. Fala assim: ó, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus está olhando para o seu coração, dizendo assim: eu quero. Mas às vezes, e ele recebeu na hora o milagre dele. Mas tem pessoas que, por não ter essa vestimenta da humildade, a Bíblia fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele te exaltará, porque os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Mas às vezes a pessoa não está no processo ainda, e ele vai para o segundo mergulho. Sabe qual é o segundo mergulho? Mesmo Deus tendo curado ele, olha aqui que diz o versículo 4, Mateus 8:4. Jesus fala para ele assim: olha, não fala para ninguém,
o que eu fiz agora. Mas você vai ao sacerdote e dá testemunho. Porque naquela época o sacerdote, além de outras funções ministeriais, sacerdotais, ele exercia uma função de médico. O sacerdote é que averiguava, examinava o leproso para ver o grau de lepra, e quando ele se dizia curado, era o sacerdote que dava o atestado. E Deus falou isso aqui para mim. Deus usou os irmãos, pastor Luiz, irmã Kátia, as irmãs aqui. Olha, eu estou te curando, mas você vai ao médico, vai ao sacerdote. Porque lá em Levítico, no capítulo 13 e no capítulo 14, fala sobre os vários tipos de lepra, os níveis de lepra. E no versículo 14, no capítulo 14 de Levítico, fala quando o leproso tem que voltar lá e o sacerdote vai dar o laudo para ele estar livre, ou então vai continuar isolado para continuar o tratamento. E eu saí daqui com esse laudo de câncer e voltei ao médico. Só que eu já tinha ido em 5 médicos, todos eles falaram a mesma coisa. E uma cirurgia de robótica, irmãos, ela é cara, plano nenhum cobre. Então, o mais barato que eu encontrei variava de 30 a 60 mil reais. Aí eu fui no médico, fui no segundo, fui no terceiro, fui no quarto. Quando todos eles falaram assim, não tem jeito, tem que tirar a próstata, porque essa doença é uma doença perigosa, ela é silenciosa e ela pode surpreender. Só que eu não podia fazer, Deus mandou eu ir lá no médico de novo, eu tinha acabado de ir. Já tinha até um laudo, o risco cirúrgico para fazer a cirurgia, já tinha feito até um plano para eu poder pagar aquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu, já estava preparado. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou ao médico. Segundo mergulho é o mergulho da obediência. Fala comigo, obediência. O alfabeto do crente é obedecer. E aí eu fui ao médico, cheguei lá, doutor, aí ele falou, eu falei assim, pois não. Eu falei, não, doutor, sabe o que acontece aqui? Eu estou vindo aqui porque eu queria pedir que o senhor passasse mais um exame para mim. Aí ele falou assim, mas já estamos em outro nível, outro estágio. Já trouxe o risco cirúrgico, tudo. Agora é marcar a cirurgia. Eu falei, não, doutor, sabe o que acontece? Dá para o senhor passar só mais uma vez, mas o exame eu não podia explicar para ele, não entendia nada. Aí eu falei para ele assim, doutor, quebra esse galho, passa mais uma vez para mim esse exame. Aí o médico olhou para minha cara, vai lá, meu filho. Eu não estou entendendo não, mas vai, faz. Bom, aí eu fui fazer o exame, irmãos. Olha, não é brincadeira não. Tem coisas que cheguei lá e tem mais uma coisa. Tem que ir com fé. Eu obedeci e fui para o terceiro mergulho. Sabe qual é o terceiro mergulho? É fé. A irmã falou assim, se você vier aqui, venha crendo, porque se não for assim, é melhor nem vir. Não é assim que a Bíblia diz? Se você precisa de um milagre, venha crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu fiz o exame, irmãos, tive que esperar, porque não é fácil. Eu não podia nem fazer o exame logo, eu tinha que esperar um prazo, porque o plano, ele exige um prazo para você fazer um novo exame. Foi uma bênção. Mas quando eu cheguei, fiz o exame, peguei o resultado, e quando chegou o resultado na minha mão, sabe aquele resultado que vem fechadinho? Eu não espero o médico ler não, eu vou lá e abro, aí eu colo o selo de novo, aí eu vi o resultado. Gente, olha, a minha situação era a seguinte, a minha próstata tinha 60 gramas, ela caiu para aproximadamente 40 gramas, de 60 caiu para 39 gramas, irmãos. O meu PSA, o normal do PSA é até 3, no máximo 3 e pouco, já pede biópsia. O meu já estava em 5. De 5 caiu para 2, irmãos. E o mais importante,
O diagnóstico do câncer tem uma tabela internacional que chama PIRAD, que vai do 1 ao 5. Até o 2 é considerado normal, não tem problema, não precisa de cirurgia, mas dali para frente é câncer e com agressividade. E quando veio o meu resultado, irmãos, o meu PIRAD no início estava 4. O médico disse, ó, tem que fazer, mentira. Quando veio o resultado 2, irmãos, eu comecei a chorar, mas dessa vez, chorar de alegria, de gratidão. Eu lembrei desse corredor que eu passei aqui, ó. O fogo de Deus me queimando. Cheguei aqui, irmão, o pastor Luiz não ungiu apenas, fez uma oração, me entregou uma palavra. E eu recebi aquela palavra. Depois a irmã Denise me pegou aqui assim, eu estava fora da roda, ela veio para cá, pastor. O senhor vai entrar aqui. Não era ela não, irmã, era o senhor falando, vem cá. Entra aqui nessa roda de fogo. Porque eu estou te curando hoje. Glória! Aleluia, Jesus. Mas entenda o processo: humildade, obediência, fé. E aí eu fui. Irmãos, a fé gera uma coisa chamada esperança. Fala comigo, esperança. A Bíblia diz, Provérbios 12:13, que a esperança demorada faz adoecer o coração. Não é? O Salmo 35 diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jó 14:7 diz assim, ó, a árvore, mesmo cortada, ao cheiro das águas brotará e voltará a dar frutos como a planta nova. Não importa, você pode ter entrado aqui como uma árvore cortada, veio um machado, um diagnóstico, o machado da calúnia, da tristeza, da frieza, alguma coisa cortou. Não é o fim. Aleluia, Jesus. Não é o fim. Glória. Quem dá a última palavra na tua vida é Deus. Aleluia. É Ele quem dá a última palavra. O seu filho está nas mãos de Deus. O seu marido está nas mãos de Deus. A sua esposa, a sua casa estão nas mãos de Deus. Aleluia. Fiel. Porque para Deus, nada. Nada. Aleluia. Humildade, obediência, fé e esperança. Mas e quando não acontece? Sabe o que vem? Paciência. Todo mundo quer isso para ontem, né? É assim. Depois da esperança, porque a esperança demorada faz adoecer o coração. Você vê a oração, não acontece, continua. Só Jesus. Tem pessoas aqui que estão vindo aqui só pela misericórdia. Estão nessa esperança, estão nessa promessa. Mas o milagre ainda não aconteceu. Só que Ele está vendo. Ele está falando para você assim, vai valer a pena. Aleluia. Não desista. Aleluia. Irmãos, Naamã, ele estava quase desistindo. Ainda bem que ele tinha pessoas amigas do lado dele. General, se o profeta te pedisse uma coisa muito complicada, muito difícil, o senhor não ia fazer? A vida da pessoa quer complicar, quer criar muito problema. Irmão, Jesus é simples. Aleluia. Sabe o que o Jordão fala? O Jordão fala de barro. Jesus foi batizado no Jordão. Irmão, o Jordão fala de barro. Barro é simplicidade. Mergulha no rio da simplicidade, da humildade, você vai ver o milagre. Aleluia. Mergulha. Mergulha com humildade, mergulha pela obediência. Não tenta entender. Aleluia. Milagre não se explica. Deus falou, está falado, obedece. Aleluia, Deus. Não, mas queria escolher como. Não, porque eu vou fazer assim, assim, irmão. Quantos estão entendendo? Para de questionar. Para de murmurar. Desce, desce. O verbo hoje é descer. No céu é assim, para subir, para sorrir, para ganhar.
O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Glória a ti, Jesus. Às vezes nós somos aquele crente inchado, sabe o que é? Quando a mensagem é assim meio... Essa daqui é para o pastor Luiz, não é para mim não. Estou bem. Isso aqui é para a irmã Denise. Irmãos, fala comigo, essa mensagem é para mim. Eu preciso melhorar. Eu preciso aprender a descer. Sabe por quê? Porque o sofrimento faz com que a gente fique mais humano. O sofrimento faz com que a gente fique mais humilde. O sofrimento faz com que a gente olhe para o outro com um olhar de misericórdia também. Porque quantas vezes nós pedimos misericórdia, mas na hora de exercitar misericórdia nós somos cruéis. O senhor está falando com alguém aqui? Muda essa maneira de ser. Reclama muito, cobra muito, crítico demais. Desce. Desce. Esse é o verbo nessa manhã. Desce. E aí o quarto. Então é humildade, obediência, fé, esperança. Depois da esperança tem que ter o quê? Paciência. O que diz o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. E Ele, quando eu cheguei lá na clínica para fazer o exame, a assistente lá, a enfermeira, pegou uma tarjazinha, um selo, colou no meu peito assim, paciente. Eu guardei isso. Está na minha carteira. Paciente. Deus falou comigo assim, tenha paciência. Hebreus 10:36 vai dizer assim, olha, porque necessitais de paciência, para que depois de teres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque um poucochinho só de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Paciência. Oh, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Mas pastor, Deus me deu uma promessa. Deus não prometeu? Sim. Só que tem um detalhe. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um intervalo aqui, um hiato, que chama-se tempo. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um tempo que faz parte do processo. E o tempo é de Deus. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Aleluia. Não é na tua hora, é na hora de Deus. Não é no Kairos, tempo medido, mas não é no Cronos, digo, mas é no Kairos, é o tempo de Deus. Aleluia. Paciência. Mas na paciência, irmãos, o tempo leva a gente a desanimar. Como eu falei, os amigos de Naamã, os soldados, falaram assim, general, desce aí. Quase que ele perde o milagre dele. Como é importante, irmão Luiz, tem pessoas amigas ao nosso lado. É verdade. Pessoas que vão falar assim, olha, não desanima não. Vai mais uma vez. Irmãos, Deus falou no meu coração, você vem aqui 7 vezes. Porque normalmente eu venho às segundas-feiras. Naquele dia que começou a campanha, eu me senti como um Naamã. Eu falei, eu vou pela fé. Eu vou na humildade, eu vou na obediência, eu vou pela fé, sabe? Eu vou na paciência. Tinha vezes que tinha um compromisso, eu falei, não, eu vou. Irmão, do que você tratou com Deus, cumpra, porque Deus cumpre a partir de Deus. Aleluia, Jesus, é verdade. Você tem que cumprir a sua, bem? E aí eu chegava aqui, irmão, não falava nada, calado. Aí quando eu cheguei para o médico com um exame, botei na mão dele, doutor, está aqui. Aí ele abriu um, abriu o outro. E falou assim, olha, não estou entendendo nada. Eu falei isso aqui uma vez. Não estou entendendo nada. De duas, uma. Ou a primeira clínica errou no resultado, ou no segundo laudo está errado. Alguma coisa aqui não está batendo, não tem sentido. Ou o primeiro está errado, ou o segundo está errado. Não tem cabimento. Um vindo com essa enfermidade e o outro dizendo que não tem. Não está. Aí deixei ele falando, o cara ficou até meio indignado. Eu falei assim, doutor, deixei ele falar, né? Aí quando ele terminou, eu falei assim, doutor, olha, eu respeito muito a medicina. Sou muito grato a Deus pelos médicos, são profissionais de saúde, são pessoas, são instrumentos de Deus para nos curar. Só que é o seguinte, doutor, com toda a boa intenção,
Os médicos da medicina são limitados. Mas eu tenho um Deus. Glória. Que Ele é quem dá a última palavra. Glória. Eu preciso falar para o Senhor, eu sou um servo de Deus, sou um pastor pela misericórdia de Deus. E eu oro por cura e milagres. E eu creio que Ele ainda faz milagres. Glória a Deus. Aí o Glória. médico falou assim, agora, mas aí já fugiu o meu escopo, falei, não tem problema. Aleluia. O nome disso é milagre. Aleluia. Ele falou assim, olha, Sr. Vicente, com esse laudo que você tem, o senhor não precisa fazer mais nada. Aleluia. Morre tudo que você fez. O risco cirúrgico, cirurgia, acabou. Acabou! Acabou! Você vai viver! Glória. Acabou! Glória a Glória a Deus. Deus. Obrigado pela vitória. Oh, glória a Deus. Deus. Glória. Ele falou assim, você só vai fazer um acompanhamento de 6 em 6 meses, outros anos, mas Glória a Deus. não tem explicação. A ti a glória. Não tem explicação. É milagre. A ti a glória. A ti a Irmão, glória. sai daqui agradecendo a Deus. Recebe o teu milagre nessa manhã. Olha, creia nisso. Eu não sei qual é o teu estágio. Se é o mergulho da humildade, se é o mergulho da obediência, se é o mergulho da fé, se é o mergulho da esperança, se é o mergulho da paciência. Mas pastor, eu já estou na paciência, eu já estou no Salmo 70. Apressa, Senhor. Aleluia. Aí vai entrar o 6º mergulho. Sabe qual é o 6º mergulho? O mergulho da perseverança. Irmão, é quando você não tem mais nem razão mais para continuar. O general, quando ele devia estar no 6º mergulho, ele deve ter o inimigo fala assim, está fazendo papel de idiota. Tu já parou para pensar? Se te fotografarem aqui cheio de lama, o senhor é um general, porque não é só isso, irmão. Ele teve que tirar diante da sua guarda a sua farda. Ele ficou despido, as feridas expostas. Tem gente que quer milagre, mas não quer se expor. É verdade. Eita Deus! Tem gente que quer milagre, mas não quer se expor. Quer ressuscitar o morto, mas não quer tirar a pedra, porque vai cheirar mal. Vai cheirar mal, mas vai ter milagre. Aleluia. Vai cheirar mal, mas vai ter ressurreição. Ele tirou aquelas vestes de general e desceu. Vai! Quase que ele perdeu, por pouco ele perdeu o milagre dele. Ainda bem que tinha pessoas do vai, vai general, vai! Aleluia, Jesus. Às vezes você vem para cá só pela misericórdia, aí Deus só que vai lá. Mas eu já fui, vai! Mas eu estou na campanha, vai! Deus vai honrar você, amém? Deus vai honrar. Persevera. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Vai até o final. Irmãos, ele foi. Aí faltava um milagre. Gente, quando ele mergulha, quando ele levanta, a Bíblia diz que a carne dele, o irmão Antônio falou da netinha, né? Aquele rosto rosinha. Irmãos, olha, tem uma expressão no mundo que fala bundinha de neném, não é essa expressão? O corpinho de uma criança. Irmãos, ele levantou das águas um corpo igual de uma criança. Sabe o que eu aprendo? Criança fala de humildade. Jesus um dia ficou tão triste porque ele chegou perto dos discípulos. Ele tinha ido no monte. Quando ele desce, ele vê os discípulos dele discutindo, chateados porque dois estavam querendo pleitear um lugar, um do lado de Jesus, da direita ou da esquerda, disputando quem ia ser da direita ou da esquerda. E Jesus falou assim: ei, vocês não estão entendendo nada, não entenderam nada da minha vinda. Aí ele pega uma criança e fala assim: olha, se você coloca no meio deles, se vocês não se fizerem igual uma criança, não vai ter lugar nenhum lá para vocês, porque tem que ter simplicidade. Irmãos, fique de pé comigo nessa hora. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual é o estágio que está o teu processo. Obrigado, Deus. Processo, fala comigo, processo. Eu e você estamos vivendo um processo. Eu não sei qual é o seu estágio nesta hora, nessa manhã. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão no seu coração. Fala, Senhor, eu preciso de um milagre.
Eu sou um milagre, eu estou aqui. Mas quem sabe você veio aqui nessa manhã precisando de um milagre, alguma coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, quando todas as portas se fecharam, quando os médicos disseram não tem jeito, o teu coração ficou totalmente vazio de esperança. Mas Ele é a tua esperança. Ele diz, eu sou a tua esperança nessa manhã. Eu sou a tua cura. Eu sou o teu milagre. Eu sou a saída. Eu sou. Aleluia, Deus. Pai, eu quero te agradecer pelo teu milagre. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui nessa manhã. Eu não conheço o que vai no coração de cada um. Essa mãe que chora porque o filho está no CTI. Você que chora por um milagre, alguém, uma palavra, um diagnóstico, que não tem mais saída, que não tem mais jeito, por um sonho, por uma promessa que foi entregue há anos atrás, e o tempo se passou e o milagre ainda não aconteceu. Nessa manhã, Ele está aqui. Glória a Deus. E Ele pode fazer um milagre. Se você fizer a oração daquele leproso, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me curar. Você pode ouvir nessa manhã Ele dizendo para você, eu quero. Recebe aí o toque de Jesus na sua vida. Eu quero. Fala, Senhor, Tu podes. E eu quero. Recebe nessa manhã, Pai, a nossa oração, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Começa a agradecer a Deus, faz isso. Aquilo que parecia não ter saída. Aleluia. Aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou